Shalom, meu querido. Shalom, minha querida, meu irmão, minha irmã. Antes de tudo, eu quero expressar aqui o meu louvor a Deus pela sua vida e por esta escolha e esta decisão que você tomou, que eu tenho certeza que afetará toda a sua vida, toda a sua história, e é a decisão mais importante que alguém pode tomar. A decisão de seguir a Jesus, a decisão de ser um discípulo de Cristo, de viver a proposta de Jesus Cristo, de viver o cristianismo, de viver o reino de Deus. O reino que não é comida nem bebida, mas é paz, é gozo, é alegria, é vida com Deus, é eternidade vivida aqui e agora. A proposta de Deus em Cristo Jesus é para que nós vivamos a vida dele aqui e agora, para que nós possamos viver essa experiência que Jesus trouxe, que Deus nos revela através de Cristo Jesus. E eu louvo a Deus pela sua vida. O primeiro passo na vida cristã é escolher a Jesus Cristo. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida de Deus. O cristianismo não é uma religião, mas é um relacionamento pessoal entre um homem e o seu Deus, através de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Deus, que é Emmanuel, que é Deus conosco. E por não sermos uma religião de ritos, de regras, de doutrinas e um monte de coisa, mas um relacionamento pessoal, nós não temos dentro do cristianismo muitos rituais. O cristianismo não é uma religião de rituais, não é uma proposta de rituais. Nós temos muito poucas cerimônias que Jesus Cristo nos mandou fazer, nos mandou repetir, né? E dentre elas nós temos o que nós vamos, a nossa proposta de gravar este vídeo para auxiliar você, que é o passo que você está dando, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele vem para confirmar, ou ele vem para manifestar em um ato externo uma experiência que você e eu tivemos dentro do nosso coração. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, algo acontece dentro de nós. A Bíblia chama isso de novo nascimento. É uma morte para o velho homem e um nascimento para uma nova vida. Mas é algo que acontece dentro, no nosso coração, e que ninguém vê, e exteriormente nada muda a princípio. E através do batismo, o batismo é uma dramatização que vai mostrar no mundo físico, no mundo espiritual, aquilo que aconteceu no nosso homem interior, aquilo que aconteceu dentro de nós, né? Então, através do batismo, nós tornamos público aquilo que era pessoal, nós tornamos público aquilo que tinha acontecido no nosso homem interior. E a isso nós chamamos, a este rito do batismo das águas, nós damos o nome de ordenança, né? Ordenança da igreja. Na realidade, nós temos duas ordenanças dentro da igreja, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Mas hoje nós iremos falar, neste vídeo, a respeito do batismo nas águas como algo que possa lhe auxiliar. Eu espero que você tenha uma apostila nas suas mãos, né? Deve ter sido providenciado para você uma apostila onde você vai poder acompanhar esse nosso estudo hoje a respeito das ordenanças. Eu tenho ela aqui na minha mão e eu vou seguir o que está escrito na apostila para que possa lhe auxiliar, né? Em Mateus capítulo 28, versículo 19, nós temos o que nós chamamos de grande comissão. É a ordem de Jesus Cristo para nós irmos. E ele diz assim, no versículo 19 do capítulo 28 de Mateus: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem do Senhor. Por isso que nós chamamos de ordenança. O que são ordenanças, né? Qual é o significado de ordenanças bíblicas, né? A palavra ordenança, ela é derivada de dois vocábulos latinos que significam aquilo que foi ordenado, aquilo que foi mandado, né? E esse termo tem sido usado para descrever as duas instituições cerimoniais que Cristo deixou à sua igreja para serem observadas. Como eu falei, a ceia do Senhor e o batismo nas águas. A igreja de Roma, os romanistas, eles ensinam que a simples observância dessas ordenanças, elas conferem graça espiritual. Não há base bíblica para tal coisa, né? O simples fato de alguém participar da ceia ou o simples fato de alguém descer as águas não transfere nenhuma graça para você. Não existe nenhuma coisa mística nessas ordenanças, né? Outros usam a prática como um ritual mero, uma formalidade,
né, observando um costume apenas, um ato religioso, sem qualquer conceito verdadeiro ou sem intenção. Os dois extremos são perigosos. Um grupo diz que o simples fato de você descer as águas torna você um cristão. O outro observa só por observar, não dando nenhuma importância. Um grupo chega ao ponto de dizer que o pão da ceia se transforma no corpo de Jesus Cristo e adora aquele pedaço de pão. Outro grupo chega ao extremo de dizer, não, isso não tem significado nenhum, é apenas um ritual sem nenhuma importância. Os dois grupos são levados ao extremos e os dois revelam algo que não é verdadeiro. Trazem um ensino que não é verdadeiro. Nem tanto e nem tão pouco. Ok? Então, quais são os significados dessas ordenanças? A primeira coisa, elas são verdades cristãs simbolizadas, né? Ambos trazem uma verdade através de um símbolo, através de uma cerimônia, através de um ritual. São memórias de Cristo observadas em obediência a Ele, expressões de amor e devoção. Fazemos em devoção, fazemos como um memorial, fazemos porque Cristo mandou. Observamos estes rituais como uma ordem do Mestre, né? São ritos cristãos que designam como discípulo de Cristo aqueles que observam convenientemente. O batismo, como eu falei, é uma manifestação externa de uma experiência interna. A ceia do Senhor é um memorial de uma aliança que foi feita entre Cristo e a sua igreja. Então, como discípulo de Cristo, eu observo estes rituais, eu pratico estes rituais, me identificando com o Senhor, me identificando com aquilo que o Mestre me mandou falar, né? Me mandou fazer, né? Primeira ordenança, que é o batismo, né? O batismo ele foi primeiro ordenado por Cristo. Por que desse batismo? Qual a importância do batismo? A primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é que ele foi ordenado por Cristo. Em Marcos capítulo 16, você pode me acompanhar com a sua Bíblia, por favor. Marcos capítulo 16, Evangelho de Marcos no capítulo 16, nós vamos ter uma palavra do Senhor a respeito do batismo. E no versículo 15, no versículo 16, diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja, há uma coisa que é interessante nesse versículo, principalmente no versículo 16. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. A fé precede o batismo. A fé é um elemento que vem antes. A fé em quê? Quem crê, crê em alguma coisa. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, a fé no Salvador, ela precede a minha experiência de batismo. Certo? Então o batismo vem antes da fé. Mas a Bíblia não diz, e logo a seguir vem dizer assim, será salvo. Né? Como a fé precedendo o batismo como elementos de salvação. Mas, elemento de salvação. Mas, quando ele vai falar a respeito de condenação, ele não coloca o batismo. Como se o batismo fosse um fator determinante para a salvação. Ok? Ele vai dizer assim, quem não crê será condenado. Então, o fator que determina que eu sou salvo não é o fato de eu ser batizado ou não ser batizado. O batismo não muda a minha condição. O que muda a minha condição é a fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, é a fé em Jesus Cristo que me torna um salvo, que salva a minha alma. Não é o fato de eu ser batizado. Portanto, o batismo sem fé não tem valor nenhum. Se você foi batizado, talvez você diga assim, quando eu fui batizado porque alguém me convenceu, eu fui batizado porque meus pais me mandaram, eu fui batizado por uma empolgação. Eu sinto muito em lhe dizer, você apenas tomou um banho. Eu costumo dizer, é um pecador que desceu enxuto e subiu molhado. Mas nada, você tomou um banho. Porque o batismo sem fé, o batismo que não é uma manifestação de uma experiência de fé em Jesus Cristo e na sua obra vicária, não é um batismo, é um banho. Ok? É por isso e por tantas, essas e outras que nós não batizamos descrentes, seja ele de que idade for. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver outra coisa. Ou seja, primeira coisa, o batismo foi ordenado por Cristo. Segunda coisa, o batismo foi praticado pela igreja. A igreja primitiva, a igreja dos primeiros cristãos, eles praticavam o batismo. Atos capítulo 2, versículo 41 e versículo 42 diz assim: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Algumas coisas interessantes aqui. Primeira coisa, a Bíblia diz que os que creram, né, os que de bom grado receberam a palavra, foram batizados.
Eu creio e receber é a mesma coisa. Eu creio em Jesus Cristo, eu recebo a mensagem do Evangelho no meu coração, o meu coração é atingido por esta mensagem, o batismo é para mim. E a Bíblia diz que naquele dia foram agregados à igreja quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Por quê? Porque elas creram em Jesus Cristo, elas receberam a palavra de Jesus no seu coração, elas estavam aptas para serem batizadas. Agora, veja, o batismo também não é um fim em si mesmo. Muitas vezes nós ouvimos expressões ou declarações de pessoas como se o batismo fosse um fim em si mesmo. Como se através do batismo eu estivesse dizendo que aquela pessoa está graduada. Né? Eu creio que você também já deve ter ouvido expressões do tipo assim: olha, fulano é crente e até batizado e fazendo tal coisa. Como se o batismo fosse sinônimo de maturidade cristã. E, meu querido, não é. O batismo é o primeiro passo. O batismo é a porta de entrada na vida cristã. O batismo é apenas a manifestação de que você conheceu a Jesus Cristo, de que você recebeu a palavra do Senhor, de que você creu no que Jesus fez por você. Porém, ele está dizendo que é um longo caminho a ser percorrido. Há uma grande caminhada a ser percorrida. Você vai errar, você vai pecar, você vai pisar na bola, você vai cometer erros, você vai esfriar. Tudo isso pode acontecer na sua vida. Mas, pastor, eu não vou deixar de ser cristão e o meu batismo continua sendo válido? Você continua crendo em Jesus Cristo? Você continua crendo que Jesus Cristo é quem ele disse que era? Ele é o seu salvador pessoal? Claro que o seu batismo é válido. O batismo não é um diploma de graduação, mas o batismo é a inscrição de uma nova jornada. Veja, no versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem que perseverava na doutrina? Quem que perseverava nas orações? Quem que perseverava no partir do pão? Aqueles que haviam sido batizados. Ou seja, aqueles que haviam sido batizados agora estavam crescendo no conhecimento de Cristo Jesus e na descoberta de uma nova vida, de uma nova história, de um novo caminho. Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os e ensinando. Então, o batismo, ele sucede a fé e precede o ensino. Ele está no meio. Eu creio, sou batizado, e agora que eu sou batizado, eu continuo a minha jornada aprendendo cada vez mais acerca de Jesus Cristo e acerca dessa nova caminhada, desta nova vida que eu tenho em Cristo Jesus. Então, tire da sua cabeça a ilusão, frases do tipo: eu não estou preparado para o batismo, porque existem áreas da minha vida que precisam ainda melhorar. Você sempre vai ter áreas da sua vida que você vai precisar melhorar. Quanto mais você anda com Deus, mais você vai descobrir que você precisa melhorar. Sendo assim, o batismo só deveria ser exercido quando você estivesse às vésperas da sepultura. Porque nós sempre teremos áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas. Entende o que eu quero dizer? O batismo diz que você é um aluno, não diz que você é um graduado. O batismo identifica você como um discípulo de Cristo e não como alguém que já terminou a sua carreira. Ok? Então tire da sua cabeça essa ilusão: eu não estou preparado para o batismo, eu ainda não estou pronto para o batismo. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele é o seu salvador pessoal? Você crê na palavra de Deus como verdade para a sua vida? Você está pronto para ser batizado. É isso que você quer? Você quer ser um discípulo de Cristo? Você quer caminhar com Ele? Você quer andar com Ele? Venha para ser batizado. Identifique-se como um aluno. Um discípulo é aquele em cuja vida o mestre se reproduz. Um discípulo é um aluno. Certo? Então, você precisa mudar a sua mentalidade com relação a estas coisas. Ok? Vamos continuar falando a respeito do batismo. Batismo nas águas. Jesus, ao dar aos seus discípulos a grande comissão, ele declarou, como eu já falei, Mateus 28, versículo 19, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há na Bíblia nenhum discípulo de Jesus Cristo que não tenha sido batizado. O batismo identifica você como um discípulo de Jesus Cristo. O batismo dos discípulos, portanto, é uma ordenança de Jesus. Foi ele que mandou. Não é uma invenção da igreja. Não é uma invenção denominacional. Não é uma coisa que um pastor inventou, que uma igreja inventou. Não. É uma ordem do Mestre. É uma ordem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Primeira coisa que vale a pena considerar em tudo isso é que é um mandamento bíblico. O batismo, como eu disse, não é doutrina de igreja.
Ok? É um mandamento bíblico. Toda igreja cristã deve batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não para ela, mas para o Senhor Jesus Cristo. Eu não batizo fazendo discípulos para mim. Eu batizo em nome do Senhor Jesus. Eu batizo discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ok? Pelo batismo, você não é identificado como discípulo de um grupo. Você é identificado como um discípulo de Cristo Jesus. Por isso que mesmo que se um dia você deixar aquele grupo e for fazer parte de um outro grupo, estou falando de denominação, de igreja, você não precisa ser batizado outra vez. Porque você é batizado como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. A não ser que você tenha alguma dúvida a respeito do seu batismo, da validade desse batismo. Ok? Todo aquele que crê deve ser batizado. Este é o padrão bíblico. Foi Jesus quem disse em Mateus 16, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Chamamos ao batismo nas águas de ordenança da igreja, porque é uma cerimônia ordenada por Jesus. O batismo na Bíblia é a maneira de cada discípulo se identificar publicamente com o seguidor, como, aliás, um seguidor de Jesus Cristo. Ok? No Novo Testamento não há, como eu falei, nenhum discípulo de Cristo que não seja batizado. O batismo era um ato de obediência requerida a cada discípulo. Atos capítulo 10, versículo 48 vai dizer isso. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Ok? Então, é uma ordem, um ato de obediência à palavra, ao comando do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que vale a pena considerarmos é a razão para o batismo. O batismo cristão é um ato exterior de obediência. Ok? Através dele, o discípulo cumpre ou ele completa a justiça interior que ele já desfruta em seu coração através da morte expiatória e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele manifesta exteriormente algo que aconteceu no seu homem interior. É um ato de obediência a Jesus Cristo, manifestando publicamente aquilo que Jesus fez no interior deste discípulo. E a terceira coisa que vale a pena nós salientarmos, observarmos, é o significado espiritual do batismo. Ele significa três coisas: morte, sepultura e ressurreição. É uma dramatização, é uma experiência externa, é uma manifestação externa dessas três verdades: morte, sepultura e ressurreição. Qual o significado, então, do batismo nas águas? Eu morri para o pecado e eu ressuscitei para viver uma nova vida com Cristo Jesus. Okay? Você está dizendo através deste ato de que eu morri para o velho homem, eu morri para o filho de Adão, eu morri para a minha velha natureza e eu ressuscitei com Cristo para viver uma nova história, para viver uma nova jornada, para viver uma nova experiência com o Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, no versículo 4, diz assim a palavra: ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. A palavra... Eu vou depois falar um pouco a respeito da palavra batismo, né? Você vai entender melhor esses textos. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemo-nos em novidade de vida. Ok? O batismo vai falar disso. Eu fui sepultado na morte com Cristo. Eu morri com Cristo. A velha vida, o velho homem, o velho Orlando morreu. E eu ressuscitei com Cristo para viver uma nova história. Como é? Mas isso aconteceu dentro do meu coração. Isso aconteceu no meu homem interior. Você não sabe o que aconteceu dentro de mim. Você não viu. Ninguém consegue enxergar. Como é que eu vou tornar público aquilo que aconteceu dentro do meu coração? A minha experiência pessoal, através de um ritual chamado batismo nas águas. Através desse ritual eu estou dizendo que eu morri, que eu fui sepultado e que eu ressuscitei para viver uma nova vida com Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu sou um discípulo de Cristo. Agora eu me identifico como um seguidor de Jesus de Nazaré. Agora eu quero aprender mais a respeito desta nova vida que eu tenho com ele. Há três fases para o batismo. O discípulo é levado às águas, que simboliza um rompimento, uma ruptura com o pecado, com o mundo, com a velha vida, e essas águas simbolizam esta sepultura, o lugar onde eu serei sepultado. Nas águas é um símbolo dessa sepultura. Neste momento você está mandando uma mensagem para o céu: eu morri. Eu morri. Isto quer dizer, eu cortei a minha relação com o pecado.
O velho homem já não existe. O velho homem eu deixei para trás. Eu morri para a velha natureza. Eu morri para o velho homem. E por isso eu estou sendo sepultado. E aquelas águas, aquele lugar de águas é uma figura deste sepulcro. Como você não vai ser imerso na areia, você vai ser imerso nas águas. Como uma mensagem que você está mandando para o céu. Segunda coisa, o discípulo é mergulhado nas águas, significando que ele foi sepultado com Cristo. Você vai às águas como um sinal de que você morreu, e você é imerso nas águas como um sinal de que você foi sepultado com Cristo. Você está sepultado com Cristo. E terceiro, o discípulo é imerso das águas, o que fala da sua ressurreição. Você é levado às águas, você é tirado das águas, falando que você ressuscitou com Cristo. Você morreu com Cristo, você foi sepultado com Cristo e agora você é ressuscitado com Cristo para viver uma nova história. O batismo nas águas é uma forma de dramatização do que aconteceu no interior do discípulo quando ele se entregou a Jesus Cristo. Ele se identificou com Cristo em sua morte, sepultura e ressurreição. A velha vida do pecado morreu e agora ele vive a vida de Cristo no poder da sua ressurreição. Convém enfatizar que não é no batismo que os pecados são lavados ou perdoados. Não é no batismo, os seus pecados não ficam dentro do batistério. Os seus pecados não são tirados por aquelas águas. 1 de João 1,7, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7. A água não tira pecado, viu, meu querido? Se tirasse, eu não pregava o evangelho, eu andava com uma mangueira dando banho no povo no meio da rua. A 1 de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que tira os nossos pecados é o sangue de Jesus. O que purifica os nossos pecados é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que limpa pecado não é água, é sangue. O que remove pecado não é água, é sangue. Os seus pecados foram removidos e são removidos da sua vida pelo sangue de Jesus e não pelas águas do batismo. As águas do batismo é apenas um símbolo de sepultura e não a base de remissão para os seus pecados. Ok? Ainda no capítulo 1 da primeira de João, na primeira carta de João, no versículo 9, como assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os meus pecados são perdoados pelo sangue de Jesus quando eu os confesso e me predisponho a deixá-los. Quando eu me arrependo dos meus pecados e eu os levo a Deus em Cristo Jesus, o sangue de Jesus opera na minha vida, perdoando os meus pecados, não as águas do batismo. Então, as águas do batismo não tiram pecado de ninguém, apenas você está dizendo que os seus pecados foram perdoados em Jesus Cristo através do seu sangue. Amém? O batismo é um símbolo externo de uma experiência interior no seu coração. O batismo apenas dramatiza aquilo que já aconteceu dentro de você pela sua experiência com Jesus Cristo de Nazaré. E a forma? A forma de batizar. A palavra batizar em português não é uma tradução. Certo? A palavra batismo, ela é uma transliteração de uma palavra grega, bapto. Ok? A palavra bapto ocorre 6 vezes no Novo Testamento na versão grega, e em todas estas vezes ele tem o sentido de mergulhar alguma coisa em algo, tirando outra vez. Então a palavra batismo ou batizar, literalmente a tradução desta palavra seria mergulhar, imergir, submergir, estar envolvido por sob a esfera de. Então, batismo é mergulho. Se eu fosse traduzir a palavra João Batista, por exemplo, seria João o imergidor ou o mergulhador, aquele que mergulha, porque a palavra batismo significa mergulho, certo? Essa é a tradução da palavra batismo. Batizar, de uma forma simples, é mergulhar. É por isso que nós não batizamos por aspersão ou por efusão, mas nós batizamos por imersão, porque a palavra batizar significa mergulhar. A forma bíblica, portanto, de batismo é imersão, o que se ajusta perfeitamente com o simbolismo daquilo que nós lemos no apóstolo Paulo, capítulo 6, quando Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo vai dizer que nós somos sepultados com Cristo no batismo,
né, e ressuscitamos com ele para viver em novidade de vida. O simbolismo daquilo que Paulo está trazendo bate literalmente com aquilo que a palavra batismo significa, que é mergulhar. Eu fui sepultado com Cristo no batismo e eu fui ressuscitado para viver em novidade de vida. E se encaixa perfeitamente. Ok? Qual a importância? Surge uma pergunta. Se o batismo é apenas um símbolo, pastor, se o batismo é apenas uma dramatização, qual a importância que isso tem? O cristianismo, como eu falei no início, não é uma religião de cerimônias, ok? Mas Jesus deixou alguns símbolos ligados a algumas cerimônias, que nós chamamos de ordenanças, como o batismo e a ceia. Os símbolos falam no reino espiritual. O mundo espiritual se move por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que cheira. E esta é a razão porque Satanás também se vale de símbolos para oprimir e reivindicar direitos na vida daqueles que usam símbolos ligados a eles. Pois bem, o batismo também fala no reino do Espírito. E é muito importante. Há uma mensagem enviada para o mundo espiritual quando alguém nascido de novo é batizado nas águas. Por isso não temos autorização para mudar o símbolo, pois quando nós mudamos o símbolo, nós estamos mudando o significado, nós estamos mudando a mensagem que ele está mandando. Os símbolos mandam uma mensagem para o céu. Jesus disse, quando se referia à ceia do Senhor, que todas as vezes que nós partíssemos o pão, nós estávamos mandando uma mensagem para o céu de que ele morreu pelos nossos pecados. Pão partido é Jesus Cristo. O simples ato de partir o pão, a mesa da aliança, você está mandando uma mensagem para o céu de que Jesus foi partido pelos nossos pecados. Quando você está sendo batizado nas águas, quando você é imerso nas águas e você é retirado, imerso das águas, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual de que você foi sepultado com Cristo e que você ressuscitou com Cristo para viver em novidade de vida. A mensagem está sendo enviada. Na hora que eu mudo este símbolo, eu mudo a mensagem. Na hora que eu altero o símbolo, eu estou alterando a mensagem. Em ambos os casos. Em ambos os casos. Veja, quando Jesus vai falar na ceia do Senhor a respeito de quem ele é, ele não disse que ele se tornaria pão. Ele parte o pão e ele diz, isto é o meu corpo. Ele não pegou o pão e disse assim, olha, a partir de hoje este é meu corpo. Ele não usa essa expressão. Ele não transforma aquele pedaço de pão em corpo, dizendo, olha, meu corpo agora é feito de farinha de trigo. De maneira nenhuma. Ele parte o pão e ele manda... Ele traz uma revelação do que aconteceria com ele, e ele manda que nós façamos isso, e o partir do pão, o ato do partir do pão, é que manda uma mensagem para o céu, dizendo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Não é o pão em si, mas é o ato do partir o pão. Por isso que ele não diz, este é o meu corpo, mas isto, o ato que eu estou realizando, é a mesma coisa. Não são as águas que têm poder, não, mas é o que você está fazendo. Quando você é mergulhado e quando você é tirado, você está mandando uma mensagem para o céu dizendo, eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. Os símbolos falam. A quem o batismo se destina? Se o batismo é um testemunho público de uma experiência interior, o batismo se destina a todos aqueles que tiveram essa experiência interior. Se você não passou pela experiência de novo nascimento, se você não passou pela experiência de crer em Jesus Cristo e recebê-lo no seu coração como seu salvador pessoal, o batismo não é para você. Ok? Há no livro de Atos o relato do encontro de Filipe com um etíope, eunuco, mordomo da rainha dos etíopes. Entre eles se trava um diálogo que deixa este ponto bem claro. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nas escrituras, lhes anunciou a Jesus e, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco a Filipe, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe lhe respondeu, é lícito se tu creres de todo o coração? E ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Esse relato está em Atos capítulo 8, versículo 35 até o versículo 38. O eunuco estava vindo de Jerusalém, lendo o profeta Isaías, e Filipe, o Espírito Santo leva Filipe a se aproximar daquele carro, e ele pergunta, tu entendes o que tu lês? E o eunuco disse assim, como é que eu vou entender se não houver quem me explique? E Filipe vai discorrendo nas escrituras e mostra Jesus Cristo nas escrituras. Chega num lugar que tem água, e o eunuco pergunta, tem aqui água? O que me impede que eu seja batizado? E Filipe diz assim, se tu creres, te é lícito ser batizado.
E ele diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eles desceram e Felipe batizou aquele homem. Então, a quem se destina o batismo? Aqueles que creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus encarnado que veio morrer para nos salvar. Ok? E aqui também tem uma coisa que esse texto vai deixar bem claro, essa experiência vai deixar claro, de que a fé precede o batismo, como nós já falamos. Né? Se tu creres, é lícito ser batizado. E se eu não creio, então não é lícito. E se eu sou uma criança, eu acabei de nascer? Não há necessidade do batismo para você. Não, mas os meus pais creem, os meus padrinhos creem. Querido, se fosse tão simples assim, se a fé dos pais substituísse a fé dos filhos, a falta de fé dos filhos, o mundo seria maravilhoso. Não é verdade? Não. A sua fé é algo pessoal. Experiência com Deus é algo pessoal. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Então você precisa ter a sua própria experiência. A minha fé não serve para você. A minha fé não justifica você. A fé que eu tenho em Jesus Cristo, ela justifica a mim. Ela não justifica você. Ela não justifica a mais ninguém. Nós temos alguns exemplos, né, a respeito de batismo. Um segundo. Eu estou carregando o computador. Nós temos alguns exemplos aqui a respeito de batismo. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Só abrindo um parênteses, caso você tenha alguma dúvida ao final desta aula, você pode me escrever ou me ligar, mandar uma mensagem através do meu e-mail, ou Facebook, ou mesmo mensagem MSM, e eu terei maior prazer em esclarecer a sua dúvida, ou me encontrar no final de algum culto, em Bristol, em Londres, e você possa, ou em algum outro lugar, e você pode esclarecer a sua dúvida. Tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Nós vamos ter um caso, nós já lemos esse texto antes, que de bom grado receberam a palavra, foram batizados, não é? Os discípulos, isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro levantou-se e pregou aquela mensagem tremenda de redenção, mostrando Jesus como Salvador, né, para a casa de Israel, e aquela multidão se converteu, e a Bíblia diz que eles foram batizados. Nós vamos ter um outro caso também, em Atos dos Apóstolos ainda, no capítulo 8, versículo 12, que é o caso que vai acontecer em Samaria. Né? A Bíblia diz assim, mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Ok? O evangelho chega a Samaria, Filipe está pregando e eles creem na mensagem do evangelho e homens e mulheres são batizados naquele lugar. Nós vamos ter um outro caso também ainda em Atos dos Apóstolos, que é o relato da igreja, de como a igreja, então você vai ver que o batismo era algo amplamente praticado na igreja primitiva, na igreja de Atos, não é? Atos capítulo 9, no versículo 18, Atos 9, 18 diz assim, falando a respeito do apóstolo Paulo após o seu encontro com Cristo. O apóstolo Paulo, depois que se encontrou com Cristo, ele foi batizado. No versículo 18 diz assim, imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, recuperou a sua vista, né? Imediatamente recuperou a sua vista, levantando-se, foi batizado. Então o apóstolo Paulo, depois da sua experiência, aquela experiência tremenda que ele tem no caminho de Damasco, ele fica cego, né, perde a sua vista, depois o irmão vai orar por ele, né, Ananias chega, ora por ele, e dos seus olhos caem como que escamas, ele recobra a vista, levanta-se e é batizado. Então Paulo vai ser batizado. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15, vai falar a respeito da experiência da irmã Lídia de Tiatira, né? Viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha como começa o versículo 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa. A irmã Lídia e toda a sua casa creu no Senhor Jesus e foram batizados. Então, mais um ato de batismo. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 33.
Aquela experiência tremenda do apóstolo Paulo, né? Depois de preso, com Silas, depois de liberto, um terremoto, tudo aquilo que você conhece. O carcereiro fica desesperado, né? Quer se matar, Paulo intervém. No versículo 33, ele diz assim: tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, então logo foi batizado ele e todos os seus. O apóstolo Paulo apresenta o evangelho de Jesus Cristo àquele carcereiro, ele se converte, ele crê no Senhor Jesus. Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele cuida do apóstolo Paulo que está ferido, né, e Silas também, e Paulo o batiza juntamente com os seus, juntamente com a sua família, eles são batizados. Então nós temos estes exemplos. Outro exemplo que nós vamos ter é na cidade de Corinto, né? Atos capítulo 18, no versículo 8, nós vamos ter um exemplo dos cristãos em Corinto também sendo batizados. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8, diz que Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Você vai perceber que não há em nenhum momento nenhum discípulo que não seja batizado, e você vai sempre ver essa declaração, expressões como essa: creram e foram batizados. A fé precedendo a experiência do batismo. Ainda em Atos, nós vamos ter o relato dos irmãos de Éfeso, né? Cristãos em Éfeso, na cidade de Éfeso, no capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. Paulo está em Éfeso, diz assim a palavra no versículo 5. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ok? Os irmãos ali vão ser batizados, eles são batizados, foram batizados, né? Paulo vai ressaltar essa experiência. Aliás, eles vão declarar que eles foram batizados no batismo de João, e Paulo agora vai trazer sobre eles a experiência do batismo no Espírito Santo. E eles dizem, né, para Paulo, quando Paulo pergunta: fostes batizado no Espírito Santo? Ele diz assim: nem sequer ouvimos falar que existia Espírito Santo. E Paulo vai e diz assim: que batismo fostes batizado então? Ele diz: no batismo de João. Esse é o batismo de arrependimento. Paulo vai dizer isso, né? Mas João batizou para arrependimento. É o batismo que identifica você como um homem arrependido que veio a Cristo Jesus. Ok? Todas estas experiências, todos esses textos vão mostrar como o batismo era praticado na igreja primitiva como um mandamento do Senhor Jesus. O sétimo ponto que nós queremos ressaltar são as condições para o batismo. Primeira coisa que nós vamos ter é arrependimento dos pecados. A Bíblia deixa claro, né? Creram e foram batizados. Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro vai levar aquela multidão ao arrependimento, e por conta disso eles vão ser batizados. Outra condição do batismo é crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós vimos isso em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 até o 39, crê em Jesus Cristo, crer é receber, né? Então eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu creio que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, o batismo é para mim. Outra coisa é ser capaz de responder a Deus com uma boa consciência, na base de que se cumpriu os requerimentos de Deus para a minha salvação. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 21, vai dizer o seguinte: que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia na carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu tenho consciência de que aquilo que Deus fez em Cristo Jesus é suficiente para me redimir, é suficiente para perdoar os meus pecados, é suficiente para me salvar. O batismo, então, é para mim. Ok? Eu tenho consciência disso, eu tenho uma boa consciência a respeito disso. Eu cheguei à conclusão, eu analisando as Escrituras, ouvindo a mensagem do Evangelho, eu cheguei a essa conclusão de que realmente aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é mais do que suficiente para perdoar os meus pecados, e por isso eu aceito o batismo.
Outro ponto é que surge outra pergunta, que seria a idade. Pastor, qual a idade para alguém então ser batizado? Olha, querido, o Novo Testamento ele não diz sobre a idade apropriada para o batismo. No entanto, sabendo-se que o batismo é para quem se arrepende dos seus pecados e crer em Jesus, a idade mínima é aquela quando a criança já pode discernir entre o certo e o errado, né? A idade da razão, né? Reconhecer o seu pecado, convidar a Jesus para ser o Senhor da sua vida. Seja como for, deve haver um testemunho de mudança, pois a criança deve ter mostrado, a pessoa deve ter mostrado que ela realmente teve uma experiência com Jesus Cristo. É o que nós chamamos da idade da razão. Há um costume de batizar as crianças por volta dos 12 anos, até por uma tradição judaica, quando a criança aos 12 anos, 12, 13 anos, ela era levada para a sua cerimônia de bar mitzvah, né? Quando a criança tinha acesso à lei, recitava a lei pela primeira vez, e ali era dada à criança a sua maioridade. Né? Jesus passou pela cerimônia de bar mitzvah, né? Quando ele se perde dos seus pais, fica no templo e prega para os doutores. Ele foi a Jerusalém para a sua cerimônia de bar mitzvah. Né? Hoje, eu sinceramente acredito que as nossas crianças estão amadurecendo muito mais cedo. Um dia desses, eu conversando com a filha de uma das nossas pastoras e perguntando, interrogando ela a respeito da sua experiência com Cristo Jesus, a minha foi uma grande surpresa. Ela tem 7 anos de idade, mas ela falou da sua experiência com Jesus e da sua experiência de convidar a Jesus para ser o Senhor da sua vida de uma forma tão real, tão forte, que eu disse, Deus, eu não tenho como não batizar esta menina, né? E já estamos nos preparando para, em nome de Jesus, na nossa próxima caravana a Israel, ela estará conosco ali e queremos batizá-la nas águas do Jordão. Então, assim, depende muito. Você vai sentar com a pessoa, você vai conversar com esta pessoa e ver qual é o nível de experiência que essa pessoa teve com Jesus Cristo. Não importa a sua idade. Qual é o nível de consciência que ela tem a respeito de quem é Jesus e do que Jesus fez por ela na cruz do Calvário. Outra coisa, outra pergunta que surge é a respeito de quem pode batizar, né? O oficiante do batismo. Quem está apto para batizar alguém? Olha, somente um discípulo de Cristo, alguém que passou por esta experiência de novo nascimento, deve batizar um novo discípulo. Primeira coisa, né? No Novo Testamento nós encontramos os apóstolos batizando, nós encontramos Filipe batizando, que era um dos 7 escolhidos para a obra assistencial, né? No caso era um diácono da igreja. Nós encontramos Ananias, nós não sabemos se ele tinha algum ofício na igreja, né? Foi ele que esteve junto com o apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo foi batizado. Nós não sabemos qual era o ofício que ele exercia na igreja, ou se exercia algum, mas deixa claro que era alguém que tinha uma comunhão muito grande com Deus, era um cristão autêntico, ouviu a voz do Senhor, foi lá levar o evangelho ao apóstolo Paulo. Então, assim, alguém experiente. O uso mais comum é ter um pastor como oficiante ou um oficial da igreja, né? Dirigindo o batismo, um presbítero, um diácono, alguém que está investido de autoridade para tal coisa, batizando. É mais comum um pastor batizar, levar a pessoa à experiência do batismo. Ok? Tendo dito isto, eu espero que de alguma forma tenha conseguido esclarecer alguma dúvida sua ou sanar algumas dúvidas. Você pode voltar a esses textos das escrituras que nós citamos ou reler a apostila que nós estaremos disponibilizando para você. E se você tiver alguma dúvida a respeito do batismo, por favor, não hesite em nos perguntar. Por mais simples que seja uma pergunta ou que você considere uma pergunta boba, não, para mim não existe perguntas bobas, não deixe que nenhuma dúvida fique no seu coração, não permita também que nada lhe impeça de descer as águas do batismo. Repito, se você sinceramente convidou Jesus para entrar no seu coração, se você sinceramente entregou a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, por favor, não hesite em descer as águas do batismo como um testemunho público de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu falei em algum momento desse vídeo a respeito das formas de batismo, né? Que nós batizamos por imersão, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode estar se perguntando, quais são as outras formas de batismo?
Existem três formas tradicionais históricas de batismo. O batismo por imersão, quando você imerge a pessoa totalmente nas águas, que é essa forma bíblica, que a própria palavra significa, e é a forma que nós praticamos. Existe o que é chamado batismo por aspersão, né, quando um pouco de água é colocado na cabeça ou do adulto ou da criança. Geralmente as igrejas que praticam batismo por aspersão, elas batizam também criança. Nós não cremos dessa forma, nem no batismo de criança, nem no batismo por aspersão, pela questão da simbologia do batismo. E existe também uma outra forma, e algumas igrejas podem batizar, que é por efusão, né? Quando a pessoa entra nas águas, a água até o meio das pernas, e alguém derrama água sobre a sua cabeça. Seria o batismo por efusão, né? Eu não sei ao certo, não me foge à memória as igrejas que ainda praticam esse tipo de batismo, mas algumas igrejas tradicionais do Oriente, de rito católico, né, romano, elas praticam esse tipo de batismo, mas não é muito comum nas igrejas reformadas, nas igrejas protestantes, esse tipo de batismo, ok? Então, assim, essas são as três formas. Como eu disse, repito, nós batizamos por imersão. Ok? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo traga ao seu coração a certeza de quem você é em Cristo Jesus e aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, a sua experiência pessoal. E se você ainda tem alguma dúvida, esta é a sua oportunidade de convidar Jesus para encher o seu coração, para vir fazer morada na sua vida e para mudar a sua história. Se você tem dúvida a respeito da sua salvação, a respeito da sua experiência com Jesus Cristo, eu quero te convidar nesta hora a fazer uma oração comigo, né? A repetir uma oração comigo aí no lugar onde você está e convidar Jesus para vir fazer morada no seu coração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, repita após mim, diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu creio que tu és o Salvador do mundo, eu creio que tu morreste na cruz do Calvário para me salvar. Nesta hora, eu, como pecador perdido, reconheço os meus pecados. Reconheço a minha vida distante de ti, mas reconheço também que na cruz do Calvário tu pagastes o preço da minha dívida. E reconhecendo a minha condição de pecador e a tua condição de Salvador, eu quero declarar, Senhor Jesus, eu aceito o preço que tu pagaste pelos meus pecados, pela minha dívida, e eu te aceito e eu te recebo como meu único Senhor, como meu único Salvador. Eu declaro, Senhor Jesus, que os meus pecados foram perdoados naquela cruz. E eu aceito esta troca, a troca do Calvário. Eu te convido para fazer morada na minha vida. E a partir de hoje, eu decido viver como um discípulo teu todos os dias da minha vida, crescendo a cada dia no conhecimento de quem tu és. Em nome de Jesus. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. E de lá jamais ele será tirado, até o dia em que eu me encontrarei contigo na glória. Amém, amém e amém. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta vida preciosa, pela vida do meu irmão, da minha irmã, esse que acabou de fazer esta oração comigo, que se expôs a esse estudo a respeito do batismo. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha sobre ele agora, venha sobre ela agora, envolvendo, Senhor. Eu declaro como ministro do teu Evangelho, na autoridade que me é conferida, em linha com esta oração que ele fez, que ela fez, e com a tua palavra que não pode falhar, que todos os seus pecados foram perdoados. Satanás perdeu agora toda a autoridade e reivindicação sobre esta vida. Esta vida pertence unicamente a ti, Senhor. Esta vida agora é propriedade exclusiva tua, Deus Todo-Poderoso, e o inimigo não lhe toca. Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda confusão da sua mente, toda dúvida, todo questionamento acerca de quem ele é, quem ela é em ti, seja sanado agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Leva o Senhor a uma segurança em ti, leva a uma segurança na pessoa de Jesus Cristo e conduze-a, Senhor, às águas do batismo como um testemunho público, visível daquilo que tu fizeste na sua vida e no seu coração. E que, ó Deus, como igreja nós tenhamos, ó Deus, sabedoria e graça para ensinar, para discipular, para trazer todo o conselho teu, todo o conselho da tua palavra a esta vida, para que a cada dia ele e ela cresça, Senhor, mais e mais, seja um discípulo frutífero, Senhor, para influenciar outros, para ganhar outros para o teu reino. E assim a tua palavra correrá aos quatro cantos da terra, o teu nome será conhecido e glorificado no coração e na vida de todos os homens. Pai,
através desta vida, eu reivindico toda a sua casa, toda a sua família, para uma experiência verdadeira, genuína e transformadora com a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Senhor, eu invoco sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, a tua palavra que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu declaro e eu profetizo sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que através da sua vida, que através da sua experiência contigo, será alcançado toda a sua casa, toda a sua família, todo o seu local de trabalho, os seus amigos, aqueles que o cercam, aqueles com que eles têm contato, Senhor, serão alcançados por esta vida, por esta experiência e por este poder, Senhor. Guarda sua mente e o seu coração, livra-o do mal, livra-o da queda, livra-o da frieza espiritual, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Um abraço, em nome de Jesus, seja abençoado. Shalom, shalom.